Diante de questionamentos existenciais, na busca de onde viemos, para onde vamos, o ser humano sempre está se questionando. Hoje nós conversamos com Maria Cândida, ela é cartomante, cigana. Cândida, para você, cartomancismo é um dom ou tem como qualquer pessoa desenvolver isso? Bem, a cartomancia ela pode ser estudada, pode ser aprendida, sim, mas aí, como nós dizemos, existe muita diferença entre quem tem o talento e quem o desenvolve com uma técnica. Como qualquer dançarino, como qualquer cantor, você pode perceber a diferença que existe entre aquele que vai somente pela técnica e aquele que traz o dom realmente, que tem o talento para isso. Então, como qualquer outra coisa, a técnica pode ser aprendida sim, agora o dom, o talento é de cada um realmente. E como que você desenvolveu isso? Essa busca? Eu comecei muito cedo com meu pai em casa, contando histórias sobre o nosso povo cigano, sobre as histórias que ele ouvia do pai dele, como era a vida do cigano, passando desde a saída dele lá da Índia até chegar à Europa, que isso foi uma caminhada muito longa para os ciganos, passaram por vários países, inclusive a Grécia, o Egito, e foram arrebanhando conhecimentos dessas vivências. Então eu digo que hoje realmente existe uma maneira cigana de ver a vida. O estado de ser cigano não é só aquele que nasce na tribo, né? É aquele sentimento de liberdade interior que nós, descendentes de ciganos, trazemos na alma e que buscamos, de alguma forma, passar adiante. Quando nós dizemos passar adiante, é ensinar aos nossos filhos, nossos sobrinhos, passar como meu pai me passou, o conhecimento das cartas, o conhecimento do poder da natureza, a ver sinais no que te cerca, a entender o que a natureza te transmite. Porque a vida do cigano é acima de mim o céu, abaixo de mim a terra. Então, aqui, na face da Terra, todos podemos absorver o máximo. Não existe ser humano maior e nem menor. Agora, a inteligência para utilizar aquilo que está à sua disposição, realmente é de cada um. E isso o meu pai me ensinou e passou a mim, que eu passasse a minha filha, e espero que minha filha passe a minha neta, que é a perspicácia de perceber que tudo fala com você. Então, você pode ver as cartas, sim, isso é uma técnica, mas se você aprender a ver o ser humano, você não precisa nem de material, você basta olhar e você o lê. Ok, e essa sensibilidade que você desenvolveu, o povo cigano é conhecido por ser nômade, né? Sim. E você estava me explicando que é da terceira geração. Sim. Você tem uma residência fixa, tenho residência. né? Porém você já viajou por vários países. Isso acrescentou nessa sensibilidade? Ah, sim, porque essas minhas viagens, todas elas tiveram início justamente após eu ter um monte de estudos sobre o meu povo e onde nasceu a minha vontade de descobrir realmente qual a raiz de tudo isso. O que ainda restava dessa ciganidade que corre nas minhas veias, nos países por onde o meu povo passou. Então eu comecei fazendo essas viagens e conhecendo ciganos que vivem nesses lugares, que realmente ainda mantêm toda a tradição cigana, e isso para mim foi um elixir de vida, porque te dá motivação para você buscar cada vez mais, conhecer cada vez mais e tentar passar às pessoas essa maneira maravilhosa de ver a vida que o cigano tem, que a maioria das pessoas não sabe, mas um dos expoentes, né, da nossa arte foi Chaplin, que era filho de uma cantora cigana e de um ator. Okay. Então, como ele mesmo dizia, né, se você acreditasse na minha brincadeira de dizer verdades, viria todas as verdades que eu disse brincando. Quais países você já passou? Bom, aqui da América do Sul eu estive primeiramente na Argentina, depois no Paraguai, aí eu fui ao Peru, fui à Bolívia, fui ao México, aí viajei para o outro lado, fui à Espanha, logicamente conheci a raiz da minha família, aí fui ao Marrocos espanhol, próximo ali na divisa com Ceuta, e aí ano passado, para dar continuidade um pouquinho nas minhas viagens, eu estive na Espanha novamente e de lá eu parti para Istambul, na Turquia, estive em Atenas, na Grécia, aí fui a Paris, fui a Roma
E este ano, eu já fui, em março deste ano, eu fui até a Jordânia, primeiro Israel, fui conhecer bem como era a história do povo judeu. Tive uma semana maravilhosa por lá, vi muitos pontos em comum, realmente, né? Da crença judaica, da maneira judaica de viver, né? Certos costumes, como o kippá, né? Porque o judeu usa o kippá protegendo a sua cabeça, dizendo: até aqui mando eu, acima disso quem manda é Deus, da mesma maneira que o muçulmano. Né? Okay. Em relação a esses países que você passou, qual nação se comporta de forma mais incrédula em relação às tuas crenças? Para você ter uma ideia, hoje no Egito, nada mais existe. Tudo que você vê no Egito hoje é exatamente resquícios de um passado, né? um poder maravilhoso sobre o conhecimento arqueológico, né? Realmente essas buscas continuam incessantes. Agora, a magia egípcia, ela é muito difundida pelo mundo, mas lá não é praticada. Por quê? Porque hoje o Egito está dominado pelos muçulmanos. Então, para eles não existe imagem, não existem outras crenças, é uma maneira muito diferente de viver, né? Mas mesmo entre eles não chamam isso de magia, mas eles dizem que são os encantamentos. Né? Então, na minha pesquisa, eu aprendi a preparar os chás, né? Que para eles não são só encantamentos, os ensinamentos que eles têm guardados realmente fazem alusão a todos os conhecimentos, sejam judeus, tá? Sejam os antigos egípcios, assim como eles têm muita influência grega. Por quê? Durante a época de maior vigor, vamos dizer assim, do Egito, eles negociavam principalmente com fenícios e gregos. Tá? Então houve uma fusão de muitos deuses dos panteões, eles perceberam que existia uma similitude. Né? E é isso que eu acho interessante. Quando você começa a estudar os panteões de deuses de cada uma dessas raças, eles têm muitos deuses em comum. Muda o nome, muda a apresentação, mas a essência é a mesma. Uhum. Mas em relação ao preconceito, qual país que age com mais preconceito em relação a... Hoje a Europa inteira. A Europa inteira hoje está com um preconceito muito grande contra o povo cigano. Não é contra a ciganidade. Entenda muito bem que hoje o que nós temos é uma guerra política. É uma guerra sociopolítica. Por quê? Sendo o cigano um povo sem pátria, isto é, sem domínio territorial nenhum neste mundo, ele vai aonde ele se permite, aonde tem fronteiras abertas. E com a abertura da União Europeia, hoje não existem fronteiras. Eles estavam num país, na Romênia, e eles têm as portas abertas pela União Europeia para visitar toda a União Europeia. É lógico que eles vão preferir a França. Por que eles preferem a França? Primeiro, em Sainte-Marie-le-Mer é festejado no dia 25 de maio de todo ano a festa de Santa Sara de Cali, que é a padroeira dos ciganos. Por quê? Acredita-se que foi ali, naquela costa da França, que as três Marias chegaram. Né? Maria Salomé, Maria Jacobé e a Maria Mãe de Jesus, acompanhadas de uma criada chamada Sara. E esta criada seria a nossa padroeira, Santa Sara de Cali. E em relação a essas festas, como que é a festa que você organiza aqui em Curitiba? As festas que a gente organiza, normalmente é eu e minha amiga Eliane Caran, que ela é uma promotora de eventos. Eu me apresento, normalmente eu vou para ver as cartas, para servir a sangria, né? E a gente tem contato com o Centro Espanhol, onde eles preparam a comida. Normalmente são jantares ou um pequeno buffet, né? Para que sejam degustadas as tapas, que são umas comidas espanholas que, de uma forma ou de outra, são comidas ligeiras, como a gente diz, e essas comidas ligeiras é do povo itinerante, do povo que está andando, que não tem tempo para preparar outras comidas. Então, seriam petiscos, né? Para ser comidos junto com a sangria ou com o vinho. E isso nós apresentamos às pessoas uma dança flamenca, né? Ou uma gaita celta junto nessa festa, e aí podem ver as cartas quem quiser.
E você usa um pouco do candomblé e da umbanda e você faz um hibridismo junto com as tuas crenças. Como que isso influi? Não há um hibridismo. Eu tenho as coisas muito bem determinadas e separadas dentro de mim. Cada conhecimento tem o seu espaço. Uhum. Você pode fazer, sim, a junção das concordâncias, mas você tem que permitir e preservar a similitude de cada um, a peculiaridade de cada um. Né? Existem preciosidades, existem preciosismos de cada um desses caminhos. Então, eu jamais vou abdicar do conhecimento matemático que o candomblé me passa, onde eu sei exatamente que somando 2 mais 2 eu chego a 4. Mas o encantamento que a Umbanda tem também é imperdível. Por quê? Na Umbanda eu vou encontrar muitos dos elementos que o povo cigano utiliza no seu dia a dia. Então, para o cigano, o fogo é sagrado, a água é sagrada, o ar é sagrado, a terra é sagrada. E para a Umbanda e para o Candomblé, isto também é real. Também são religiões, ou seitas, como queiram dizer, que preservam esse conhecimento básico da natureza. Eu gostaria, sim, que a maioria das pessoas, antes de botar um chavão, um rótulo, em qualquer situação, em qualquer religião, qualquer seita que seja, buscasse conhecer um pouquinho mais da sua doutrina, do que ela apresenta de benéfico. Porque eu acho um grande sinal de inteligência das pessoas quando elas se permitem ouvir, se permitem dar uma segunda olhada, buscar uma segunda opinião e não ficar só com a primeira impressão daquela única pessoa, às vezes, que passou na sua vida, trazendo aquela notícia. Legal. E você estava falando que a água é sagrada para o cigano, o fogo. Em relação ao ouro, qual a simbologia que tem para o cigano? Em primeiro lugar, sem o ouro, o cigano se sente nu, despido de tudo. Porque, como é um metal que tem uma frequência de vibração altíssima, já foi utilizado inclusive como remédio, e como nós dizemos, a gente busca o que tem de melhor na natureza. Então, qual o metal hoje mais valorizado? É o ouro. O ouro, na sua forma bruta, ele é uma pedra qualquer. Tem o seu brilho, mas é fosco, apagado. Assim como o ser humano. No meio do povo, você não é ninguém. Agora, quando você se molda, e o ouro é o metal mais mole, mais macio, mais fácil de ser modelado, por isso a gente gostaria de ser como o ouro. E o cigano é como o ouro. Ele se adapta, ele se modela a cada lugar, a cada situação e assim sobrevive. Como a gente viu agora, esses dias, eu disse que foi uma reação de ouro. Os ciganos que estavam sendo expulsos da França, eles entraram calados dentro dos ônibus, dentro dos trens, e calados se foram. Mas o clamor surdo dessa atitude ecoou no mundo inteiro. Não preciso eu me defender. Se eu ficar quieto, vão me perceber. Porque nem sempre para você conseguir algo, você precisa fazer alardes. Você segue seu caminho tal qual a água. A água não briga com a rocha, não briga com o obstáculo. Até porque o rosto fala muito também, fala, né? Sua expressão. Exatamente. A água vai contornando. Você não briga com a vida. Okay. Entende? Você segue. Assim como o ouro é benéfico, a água é benéfica, tudo na natureza. Mas existem frequências, vibrações que para o cigano são importantes preservar. Então, o ouro vai ser exatamente essa frequência mais alta que a gente vai procurar atingir na vida. Por isso a gente se sente nu sem ele. E tem outros símbolos? Sim, existem vários símbolos. Por exemplo, a lua, para o cigano, nas suas diversas fases, cada uma delas tem uma utilidade. Então, nós dizemos, na lua cheia eu vou convidar as pessoas para que elas conheçam o meu trabalho, para que elas conheçam o meu produto, eu vou tornar público aquilo que eu sou. Na lua minguante eu vou tratar das feridas, eu vou tratar da cura, de qualquer situação, seja do corpo, da alma, de negócios, do que seja, é aí que eu vou tratar. Na lua crescente, eu vou fazer com que as coisas comecem a florescer. Eu vou apresentar algo novo, alguma coisa que eu quero que tenha projeção. E na lua nova, eu vou aproveitar, sim, para preparar as minhas comidas, que me renovam.
as minhas ervas, as minhas especiarias. E qual é o perfil das pessoas que procuram os seus serviços? O perfil é dos mais variados, porque veja bem que entre as pessoas, a natureza de cada uma, ela é perfeita na sua diferença. Então a gente não tem um perfil pré-determinado. Eu digo que toda pessoa que tem ânsia de saber mais de si é um cliente em potencial. E para o cigano, você não precisa muitas vezes nem pedir uma consulta. Ele naturalmente a oferece. Por quê? Como eu brinco sempre, eu falo porque tenho boca, enxergo porque tenho olhos. Então, se Deus me deu esses dons e eu tenho que utilizá-los, eu tenho que colocar em prática. Então, eu utilizo isso no meu dia a dia. Muitas vezes as pessoas nem sabem que estão recebendo uma consulta. E em relação, assim, por exemplo, dos filmes, sempre eles questionam muito essa maldição do cigano. Você não pode brincar com o cigano. Se o cigano te joga uma maldição, certamente ela pegará. Ah, sim. Nesse ponto eu te digo que o que as pessoas perceberam há muito tempo é que há um poder de palavra, né? Se você estudar um pouquinho essa palavra, é uma pá que lavra. Então, de acordo com a energia que você coloca nesta palavra, e isso é uma coisa que eu aprendi no candomblé também, fui conferir e realmente também no candomblé o poder da palavra é criador. Então, se você vê na Bíblia, no princípio era o verbo e o verbo se fez carne. Então, o verbo é a palavra. Então, a palavra é uma ação. A palavra dita não volta. Não tem como recuperar. Você já agiu, você já colocou para fora, você pode até se retratar, mas jamais será a mesma coisa. Então, o poder com que você coloca esta palavra em andamento, colocar a palavra para andar, como a gente diz, quando você dá força a ela. Porque você pode falar coisas simples do dia a dia, mas essa palavra não tem poder. O que é uma palavra com poder? Seria isso que você chama de maldição ou bendição? Porque toda bênção não aceita é uma maldição. Porque se você foi abençoado e não faz uso disso, isso se torna um peso para você. Acaba por virar uma maldição. Lógico. Então, essa ideia de que o povo cigano amaldiçoa, em verdade, ele coloca a sua palavra para andar. Quando eu sou agredido, devolvo. Okay. Fica para você o presente, não para mim. E você poderia explicar um pouquinho para a gente aqui dos... Bom, as cartas ciganas são essas onde você vai ver o dia a dia das pessoas, as situações correntes. Como a gente diz, né? O passado, o presente e o futuro, ele está nas cartas. Realmente você pode fazer um estudo, não só de uma leitura para adivinhação. Na realidade, existe o estudo das cartas, que seria o estudo divinatório. Então, o que te torna divino? Em vez de ser uma adivinhação, é o que te torna divino, o que te aproxima da divindade interior. Qual é o teu caminho de busca? Então, nós temos as cartas do baralho cigano e eu utilizo muito o tarô egípcio. Isso, para mim, é uma relação que eu comecei há 26 anos na Ordem Rosa Cruz, porque eu também participo da Ordem. Já fui soror muito tempo, busquei meus estudos, busquei o conhecimento, e o tarô egípcio, ele me encanta porque mostra exatamente, na minha captação, a melhor leitura. Melhor do que o de Marselha, melhor do que o de Crowley, de vários outros. Ele tem uma leitura muito mais fácil para mim, no meu caso. Não estou dizendo que para outras pessoas seja isso, mas no meu caso é o tarô egípcio que me dá melhor retorno. Porque ele mostra exatamente o caminho que a pessoa está trilhando, como está a sua frequência nos seus 7 chakras, como ela está recepcionando, como está a criatividade, como está o coração, como está a mente, como está a sua sensação física, a sua sexualidade, como está andando, porque o ser humano é assentado sob 7 chakras. Então, essas energias você pode ver no tarô como elas estão. E você vai falar também das coisas do dia a dia, fatos amorosos, financeiros, familiares, tudo isso pode ser visto, sim. Ok, e essas pedras? As pedras são responsáveis por
toda a base do nosso planeta. Nós dizemos que aqui no Brasil nós somos abençoados porque vivemos sobre um grande cristal. Né? O nosso solo é extremamente cristalino. Não é a troco de nada que aqui tinham as Minas Gerais, né? onde até hoje se tiram riquezas maravilhosas. O principal e o que mais utilizado está sendo hoje são os cristais de quartzo, né? O cristal de quartzo branco. Nós temos também a ametista. Este é o cristal de quartzo branco, que ele representa a transparência, o conhecimento puro. Tudo aquilo que você quer limpar, purificar, você coloca um quartzo branco. Onde depois você deixa um tempo, você descarrega ele na água com sal e lava em água corrente. Deixa 2 horas na água com sal, deixa escorrer água pura em cima dele e deixa secar ao sol. 1 hora, 2 horas que ele tome de sol, ele vai estar recarregado, vibracionalmente. Nós temos a ametista, que é um cristal de transmutação, tal qual a cor violeta, que já é uma cor de transmutação e é a nossa frequência mais alta, vamos dizer assim, que o nosso olho humano consegue perceber, é o violeta. Então, nós temos nela a ponta alta da transformação vibracional, assim como abaixo nós temos o infravermelho. Então, vendo essa gama, você vai colocando cada uma das pedras, como a turmalina. A turmalina negra é excelente para acabar com a negatividade, com inveja, com qualquer sentimento negativo que possam ter para com você. Então, essa montagem de mesa, ela é uma proteção que eu coloco entre eu e o consulente. Por quê? Eu vou entrar na vida dessa pessoa. Eu sei que eu vou encontrar barreiras, eu posso ter lutas, então eu tenho que estar armada. Tá? Eu uso sim o conhecimento de todas as frequências. Tá? E a cor vermelha, ela é a cor do sangue, que em contato com o ar, porque o sangue dentro do corpo ele é azulado. Ao contato com o oxigênio ele se torna vermelho. Então, evitar que o meu sangue corra. Ok. Isso é uma proteção. E nenhum cigano anda sem o seu punhal. Então, isso são proteções. E como que está a situação do cigano hoje aqui no Paraná? Por exemplo, você estava me explicando que você é da 3ª geração, Sim. Ou seja, você mora em casas. Eu moro em Mas, casa. porém, nós encontramos ainda aqui no estado pessoas que moram em acampamentos. O que se vê hoje, infelizmente, aqui é um acampamento cigano que nós temos aqui em São José dos Pinhais, vamos falar do que está mais perto, né? Que tem a sua própria metodologia. O que o povo gadiô, o não cigano, precisa aprender a conhecer do povo cigano é que nós temos a nossa própria lei, a nossa própria ética, e é um código de honra muito pesado. Né? Existem as CRIs Romani, que são os tribunais ciganos, aonde o cacu seria, vamos dizer, o juiz, né? O supremo, que resolve as questões, mas ele é rodeado por um conselho. Né? E nesse conselho, cada um dos barôs, que são os chefes de tribo, porque não pode se falar do povo cigano como um todo, não. Entendam que eles são tribos. Cada tribo, cada família pertence a um aglomerado. Então, nós temos maneira de conviver com os mais próximos e conviver esparsamente com povos de outras tribos. Nessa visão, é lógico, existem os mais pobres financeiramente, mas isso não quer dizer que eles não tenham conhecimento. É lógico que a necessidade, a dificuldade financeira, que infelizmente, como eles não vão à escola, por serem nômades, por não terem um documento até oficial, eles não participam de aulas, não têm acesso à educação, então eles vão ficar relegados, como a maioria das minorias estão, por falta de acesso. Então, quem tem um pouquinho mais de visão, porque como eu sempre digo, no meio de 500 você tira 2, 3 que realmente têm esse impulso para poder levantar voo e vão buscar o seu povo, que é o mais importante. Né? O povo cigano não abandona o seu irmão, jamais.
Então, hoje as profissões dos ciganos estão devastadas. Por quê? Não se usa mais cavalo para carroça, então não tem mais ferreiro. Não se usam tachos a não ser para decoração, então perdeu a profissão. Na Europa, hoje, não se pode mais andar com o gado itinerante pelos pastos. Então, ele como nômade não tem como. Okay. Então, o que eu percebi em Israel, Jordânia e Egito é que lá eles são chamados de beduínos, mas são os próprios ciganos, pela maneira nômade de viver, porque o povo beduíno e o povo cigano têm a mesma raiz, vamos assim dizer. Também são minorias relegadas. Então, se você prestar atenção, o povo cigano em toda parte, em todos os lugares do mundo, vai ter alguns que conseguem se sobressair. Por que eles são mais visados, os que não conseguem? Essa minoria já é uma minoria dentro da minoria. Porque se você for em São Paulo, no bairro dos Jardins, você vai ver casas de ciganos maravilhosas, que tem uma bela de uma mansão, mas monta sua barraca para dormir no tempo, em volta de uma fogueira. Isso é uma maneira de ser, é uma filosofia de vida. Ideologia. É uma ideologia, né? Então, eu trago no sangue a minha ideologia, a minha alma cigana, que eu faço fogueira na minha casa, eu faço festa, eu gosto de dormir ao relento, sim, isso me faz bem. E para te encontrar aqui em Curitiba, como que as pessoas fazem? Por telefone, por indicação de amigos, e nas noites ciganas. Isso, poderia deixar seu número, então? Posso sim. O meu telefone celular é 9997-1227 e o meu telefone fixo é 3668-4765. Cândida, muito obrigado pela sua disposição em vir nos atender, pela sua prontidão. O Holofote fica por aqui. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo programa.